Olá, eu sou a artesã Karina Striger e hoje estou aqui para ensinar para vocês esses dois suplás, um em forma de laranja e o outro em forma de limão. A receita dos dois é a mesma, a gente só muda as cores utilizadas, tá? As cores, tanto para laranja quanto para o limão, os códigos, cores e o fio utilizado estão descritos no início do vídeo, a agulha e os demais materiais também. Tá? Então lá você pode encontrar todas as informações sobre os materiais que a gente vai utilizar nessa aula. E ele assim ficou num tamanho bem legal, ele tem aproximadamente 34 centímetros de diâmetro, 34, 35 centímetros de diâmetro, dependendo do ponto. Se o seu ponto for um pouco mais solto, pode ser que ele fique um pouquinho maior, tá? Eu achei ele bem prático, bem bacana. Ele veio para complementar aqueles descansos de panela que eu já fiz anteriormente. Também já está disponível a aula dos porta-copos, tá? Se você quiser fazer o jogo completo para deixar a sua mesa bem charmosa, já estão todas as aulas disponíveis aqui no canal, tá bom? Agora, antes da gente ir para a aula, se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, a deixar aquele like. Se quiser comentar e deixar alguma sugestão no vídeo também, toda sugestão é bem-vinda. Quem sabe ela pode virar uma aula futuramente aqui no canal também, tá bom? Vamos para a aula então? Iniciamos o nosso trabalho com o fio laranja no tom mais claro, fazendo um anel mágico. Pesco o fio aqui embaixo, subo com 3 correntinhas e dentro desse anel eu vou fazer mais 15 pontos altos, tá? Que contados junto com as 3 correntinhas totalizam 16 pontos altos nesse anelzinho. Lembrando aqui que eu costumo fazer o ponto alto alongado, ó. Eu dou uma laçada, pesco o fio aqui embaixo, eu tiro 1, 2 e 2, ó. Dou uma laçada, pesco o fio, tiro 1, 2 e 2, tá? Mas você pode fazer o ponto alto normal, que não tem problema. O efeito é praticamente o mesmo, tá? Ele muda pouquinha coisa na questão da altura da peça. Mas se você tiver dificuldade de fazer esse ponto alto alongado, pode fazer o ponto alto normal sem problema nenhum. Então, eu vou fazer aqui os meus pontos altos e volto pra gente dar sequência. Terminei aqui a primeira carreira, já fechei o meu anel mágico. Deixei esse buraquinho aqui no centro, ó, de propósito, tá? Porque quando a gente for fazer a separação dos gomos, que eu faço com pontos baixíssimos, se eu deixar esse buraquinho aqui muito fechadinho, ele não vai passar os pontos aqui dentro, tá? Então, eu deixo ele abertinho assim, dessa forma. Se você preferir, deixa esse anelzinho para fechar ele depois, tipo, fecha ele um pouco e depois no final, na hora que você for fazer os gomos, aí você fecha ele um pouquinho mais. Então, aqui eu fecho a carreira com um ponto baixíssimo e subo com 3 correntinhas. E nessa segunda carreira, eu entro com 2 pontos altos em cada pontinho da base. E nessa segunda carreira, eu tenho que ter um total de 32 pontos altos. Então, é só repetir 2 pontos altos para cada pontinho da base. Terminando aqui a segunda carreira, nesse primeiro pontinho aqui, eu só fiz as 3 correntinhas para subir. Então, eu preciso fazer mais um ponto aqui. Então, eu venho aqui nesse ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira anterior e faço mais um ponto alto. E aí, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. E tá finalizada a nossa segunda carreira. Vamos agora para a terceira carreira. Então, subo novamente com 3 correntinhas. E na terceira carreira, eu vou fazer um ponto alto no primeiro e no próximo 2 pontos altos no mesmo lugar, ou seja, um aumento. Então, eu vou seguir fazendo um ponto alto e um aumento. E assim eu sigo até contornar toda a minha volta. Nessa carreira, eu tenho que ter um total de 48 pontos altos. Terminando aqui a terceira carreira, de novo, eu faço um ponto alto lá naquele ponto baixíssimo que a gente fez para fechar a carreira anterior, tá?
e fecho com ponto baixíssimo na terceira correntinha que eu fiz para subir. E assim a gente finaliza a terceira carreira. Finalizada a terceira carreira, ó, da quarta carreira em diante, ó, 1, 2, 3. A terceira carreira nós fizemos um ponto alto e um aumento. Da quarta carreira em diante, a gente vai seguir a mesma lógica, assim, ó, 2 pontos altos e um aumento. Depois, 3 pontos altos e um aumento, 4 pontos altos e um aumento, e assim até a gente chegar a 10 pontos altos e um aumento, que totalizariam 12 pontos altos nesse bloquinho aqui, tá? Então, a gente vai fazer 12 carreiras ao todo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 carreiras, para daí a gente partir para próxima carreira. Na próxima carreira aqui agora, a gente já vai fazer a parte dos gomos, fazer aquele arredondamento para a gente formar os gomos no final do nosso suplá. Então, aqui eu subo com uma correntinha, que equivale a um ponto baixo em cima dessas 3 correntinhas que a gente fez para subir. Vamos para o próximo ponto e entramos com meio ponto alto, ó. Eu dou uma laçada, pesco o fio aqui e tiro todos eles juntos. No próximo, eu entro com um ponto alto normal, então, eu dou uma laçada, pesco o fio aqui, tiro 2 e 2. E nessa última carreira aqui, eu sugiro que você faça os pontos altos alongados do mesmo jeito que eu vinha fazendo, tá? Para dar um efeito um pouquinho maior nessa voltinha que vai ficar aqui, pra gente formar o gomo, tá? Então, aqui eu sigo preenchendo com pontos altos, ó. Então, vai ser 1, 2, 3, e assim sucessivamente, ó. Eu vou fazendo os pontos altos. Quando chegar aqui no meio, ó, desse outro aumento, eu vou fazer um aumento em cima dele novamente, que nós temos ao todo na carreira 16 aumentos. E aqui nós vamos fazer 8 gomos. Então, aqui nesse aumento central, aqui no caso que ficaria no meio do gomo, ó, eu faço sempre o aumento em cima do segundo ponto alto aqui no caso. Então, aqui eu sigo, faço um aumento. E sigo trabalhando com pontos altos. Vou seguir aqui até chegar 3 pontos antes do próximo ponto onde nós faríamos o próximo aumento. Então, vou seguir aqui. Mais um, ó. O aumento eu sempre faço no segundo ponto alto do ponto anterior. Então, eu tenho aqui no caso, o ponto alto, 1, 2, 3. Eu faço mais um ponto alto aqui. Contando com esse pontinho que a gente faria o aumento, tem que ser 3 pontos, ó. Então, 1, 2 e mais o pontinho onde a gente faria o aumento. Então, eu dou uma laçada aqui, entro com um ponto alto normal, ó, que eu tiro 2 e 2. No próximo, eu dou uma laçada e faço um meio ponto alto, ó, tiro tudo junto. E em cima do pontinho onde a gente faria o aumento, eu entro com um ponto baixo. Aí, de novo, agora eu volto fazendo a subidinha, com um meio ponto alto, um ponto alto normal, e depois sigo com os pontos altos alongados. Vou fazer um pedacinho aqui e eu vou mostrar pra vocês como que ficou essa voltinha. Se você seguir fazendo com pontos altos aqui no lugar onde eu tô fazendo ponto alto alongado, essa curvinha aqui, ela pode ficar um pouco mais sutil, tá? Mas você pode tentar fazer. Mas, enfim, para ele ficar com esse mesmo efeito aqui, é interessante você fazer o ponto alto alongado nessa última carreira, ó. Vejam como que fica, ó, a voltinha aqui do gomo. É só para dar uma voltinha, assim, bem sutil, para marcar a nossa laranja. Então, agora eu vou seguir, eu vou ter ao todo 8 gomos iguais a esse, 8 voltinhas iguais a essa na minha peça toda. Então, eu vou fazer aqui a minha volta e volto pra gente dar continuidade. Terminando aqui a volta, ó, fiz por último meio ponto alto. Agora, eu vou cortar o fio, a gente puxa ele, e a gente vai finalizar ele, ó,
fazendo um pontinho de fechamento, aquele fechamento perfeito, por cima daquela uma correntinha que nós fizemos para subir. Então, eu venho aqui no próximo, meio ponto alto, o primeiro que eu fiz, e trago o fiozinho pra frente. Aí, eu venho aqui no último meio ponto alto, eu vou pegar essas 3 alcinhas aqui, e vou trazer o fio pra baixo. E assim, alinhando pra ele ficar bem simétrico aos demais, ó. Aí, é só puxar ele aqui pra trás. E aqui atrás, esconder esse fio por baixo da carreira de pontos que nós fizemos aqui. E tá feito o nosso arremate, tá? Eu vou esconder todo esse fiozinho aqui por trás e volto pra gente dar continuidade. Agora, com o fio branco, a gente vai fazer aquela separação dos gominhos, tá? Então, aqui, eu vou pegar o fio branco, faço uma laçadinha inicial nele, e a gente vai trabalhar uma carreira de pontos baixíssimos, que vai de um lado até o outro, tá? Por 8 vezes, né? Sempre nessa extremidade aqui do gominho que nós fizemos, ó, essa parte aqui. Então, eu venho lá, aqui no caso, naquele pontinho que nós fizemos para fechar, e entro com um ponto baixíssimo. Venho aqui, ó, embaixo dele aqui, outro ponto baixíssimo. E assim, a gente vai trabalhando pontos baixíssimos, fazendo um no meio, no caso aqui das 3 correntinhas. Se você estiver fazendo nos pontos altos, vai ser no meio do ponto alto. E um outro aqui, bem na basezinha da carreira. Cuidando para que esses pontos fiquem simétricos, ou seja, que eles fiquem iguais, o mais iguais possível um do outro, ó. Ó, fiz um no meio da carreta, eu venho aqui de novo no meio das 3 correntinhas. Pego uma alcinha ali do meio, que eu tô fazendo por cima daquelas 3 correntinhas que a gente fez para subir, ó. E assim a gente trabalha. Uma dúvida que surgiu, ó, como que eu seguro a linha atrás, ó? Eu seguro a linha aqui atrás do mesmo jeito que eu seguraria se eu estivesse fazendo crochê normalmente, mas cada um vai se adaptar, tá? Existem diversas formas diferentes de você segurar a linha. Cada um vai segurar da forma que achar melhor. Então, aqui, a gente vai fazendo, ó. Pegando, ó, no meio. E o outro na base, entre uma carreira e outra. Olha como que ele vai ficando. E aí, eu vou seguindo, ó, preenchendo até chegar aqui no meio, tá? Eu vou fazer esse pedaço e volto pra gente dar sequência do meio pra frente. Cheguei aqui no meio, ó, olha como que já ficou essa primeira metade, tá? Se acaso vocês estiverem fazendo, não ficou simétrico, não ficou legal, gente, isso aqui é treino, isso aqui é prática, tá? Pra ele ficar perfeitinho assim, pode ser que da primeira vez não fique, então tem que treinar mais um pouquinho até chegar numa perfeição, tá? Agora, ó, eu vou virando a peça, continuo segurando lá do outro lado, a linha aqui embaixo, ó. E aqui agora, nesse pontinho do meio, eu dou uma esticadinha um pouco maior e vou fazer um ponto baixíssimo aqui no meio, ó. Esse do meio, esses aqui podem ficar dessa forma, tá? Só a última que vocês forem fazer que vai ser feito um pouquinho diferente, tá? Mas esses outros aqui, ó, eu vou fazer tudo da mesma forma. São 4 linhas que a gente vai fazer iguais a essa. Então, eu vou fazer dessa forma, com esses 2 pontinhos mais esticadinhos, tá? Aí, aqui eu vou olhar, porque ele tem que sair exatamente do outro lado, ó. Então, eu vou fazendo ele, ó, sempre no ponto baixo daqui da esquerda, daquele aumentinho, tá? Que é o mesmo, é onde a gente vai terminar, ó, que é o mesmo ponto baixo, o mesmo ponto alto, onde foi feito aquele ponto baixo lá em cima. Eu tenho que terminar lá. Então, eu vou olhar isso aqui. Então, vamos ver aqui para sair bem certinho lá, qual o ponto que eu tenho que fazer. Então, aqui. Então, vamos pegar aqui. Vou passar a minha agulha aqui para não me perder. Então, aqui, peguei um pontinho lá do meio, ó, do ponto alto. E vou fazer um ponto baixíssimo. E aí, eu sigo preenchendo com pontos baixíssimos, ó. Um no meio, na base da carreira, e o outro no meio do ponto alto. Ó, na base e um no meio.
Um na base da carreira e o outro no meio. E assim eu vou seguir até chegar lá do outro lado. Tá? Então, eu vou fazendo essa parte, ó. Olha como que ele fica bem simétrico já. Bem retinho. Então, eu vou fazer até aqui e volto pra gente finalizar essa parte juntos. Então, chegando aqui no finalzinho, ó, eu fiz o último ponto baixíssimo bem na base daquele ponto baixo que a gente fez aqui em cima. Aí, eu vou fazer mais um ponto baixíssimo aqui em cima dele e fecho com uma correntinha e corto o fio que sobrou. E tá feito a primeira divisão, tá? E agora, vocês vão fazer mais 3, né? Então, eu vou fazer mais 2 aqui, né? E a terceira, eu volto pra mostrar pra vocês como que faz aqui no centro, tá? Pra ficar um acabamento bem bacana, bem legal. Voltei aqui pra gente fazer o comecinho do segundo de novo, porque aqui a gente vai fazer nos pontos altos e não nas correntinhas. Então, eu começo aqui com ponto baixíssimo, fiz a laçadinha inicial na agulha, começo com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo aqui. Aí, eu venho descendo com os pontos baixíssimos, um na base e o outro no meio do ponto alto. Esse primeiro lado aqui é o mais chato de fazer, o outro é um pouco mais fácil, na minha opinião, pelo menos. Ó, e aí é só ir fazendo, ó. Olha como eu dou uma torcidinha na agulha para ser mais fácil pro fio passar, ó. Eu venho aqui, pesco o fio lá embaixo, aí para ele passar por dentro, ó, eu dou uma viradinha na agulha e trago ele, tá? Isso facilita bastante. Ó. E aí, eu vou preenchendo. Chegando aqui, e daí, chegando aqui no centro, ó, eu venho e faço a mesma coisa, dou aquela esticadona, faço um ponto baixíssimo aqui no meio e depois sigo pro outro lado, tá? Sempre dessa forma nos próximos dois, nesse daqui que eu tô fazendo e no outro. E no último eu volto pra mostrar pra vocês como que a gente faz essa partezinha aqui do centro. Então, cheguei agora na última linha que a gente tá fazendo de pontos baixíssimos, nessa parte central, ó. Então, aqui eu não vou dar aquela esticadinha para ele ficar muito grande. Eu vou fazer, na verdade, onde eu fazia 2 pontos baixíssimos, agora eu vou fazer 3. Então, aqui, terminei o último, vou vir lá no centro aqui e entro com um ponto baixíssimo. Venho lá do outro lado, dessas outras linhas que a gente fez também, pegando lá no centro, faço um segundo ponto baixíssimo. Aí, deixa eu virar aqui, que a gente já vai pro outro lado. E daí, o terceiro, a gente pega aqui já no primeiro ponto alto, ó. Então, aonde antes ficavam 2 pontos baixíssimos, tá? Mais esticadinhos, aqui no último a gente faz 3, tá? E o porquê que eu deixei aquele buraquinho maior lá no comecinho, tá? Justamente por causa disso, para ele não ficar com nenhum volume aqui no meio, para ele não ficar com relevo, tá? Então, agora é só seguir fazendo os pontos baixíssimos lá do outro lado. Ó, como que ele vai ficando. Terminei aqui agora, ó, e eu não sei se dá pra ver. Ele tá querendo ficar meio ensacado, ó, tá vendo? Tá vendo esse volume que deu aqui? Ele não tá querendo ficar bem retinho. Isso pode acontecer por quê? Porque essa partezinha aqui, ela pode ter ficado um pouco repuxada. Aí, o que que eu vou fazer? Vou dar uma esticadinha nela, eu seguro dos dois lados e dou uma boa esticada nela. E assim eu faço com todos, tá? E assim ele já se assenta um pouquinho, ó, já fica bem mais retinho. Se só isso não funcionar, você pode tentar usar um ferro quente pelo avesso. Se você tiver medo de queimar a peça, pegue e põe um lençol ou uma toalha um pouco mais grossa, mas um lençol ou uma fronha por cima e daí passa ele com ferro quente. Se for ferro a vapor, melhor ainda para fazer isso, tá? Para ele se assentar, tá bom? Ele se assenta daí e fica bonitinho. Uma outra coisa que pode ter acontecido, se nenhuma dessas duas opções resolveu, você pode ter feito essa carreira aqui um pouco apertada demais, tá? Então, assim, desmancha e faz ela um pouquinho mais folgada. Então, cuidado na hora de fazer essa carreira, no caso, essas linhas, né, de pontos baixíssimos, tá? Pra não deixar ele muito apertado, porque senão realmente ele vai ficar repuxado, tá bom? Então, agora vamos para aquela carreirinha branca em volta,
que é para dar aquele efeito da laranja, ó. Então, eu já fechei aqui, fiz uma correntinha e subo com mais 2. No próximo aqui, que seria bem em cima do meio ponto alto, eu entro com um ponto alto normal. No seguinte, que é em cima do ponto alto normal que a gente fez, eu vou entrar com um meio ponto alto. E aí, o restante eu sigo preenchendo com pontos baixos, tá? Observando aqui que eu não cortei o fio no final, eu já fiz a última linha e já segui direto dali em diante para fazer o nosso trabalho. Então, aqui eu sigo preenchendo com pontos baixos, até chegar lá na extremidade da outra linha que nós fizemos. Que agora a gente vai corrigir aquela voltinha que nós fizemos com o fio laranja. Então, eu vou fazer até chegar aqui do outro lado e volto pra gente dar sequência. Então, cheguei aqui no outro cantinho, ó, 2 pontos antes da gente chegar nessa partezinha aqui de branco de novo. Então, eu dou uma laçada aqui e entro com meio ponto alto. Dou uma laçada, entro com um ponto alto normal. Aqui em cima desses pontos baixíssimos que nós fizemos, nós vamos entrar com mais um ponto alto normal, pegando lá por dentro, ó, daquela uma correntinha, pra ele ficar bem retinho. E aí, esse fiozinho aqui que sobrou dele, eu já venho escondendo por baixo. Então, aqui bem ao lado, eu já entro com mais um ponto alto normal. No próximo, um meio ponto alto. E aí, eu sigo com pontos baixos até chegar lá do outro lado de novo. E assim, ó, eu vou fazendo até contornar toda a minha volta, ó. Olha como que ele fica, ó, como que ele já suaviza essa voltinha que nós fizemos lá no laranja. Então, eu vou fazer a minha volta aqui e volto pra gente dar continuidade. Chegando aqui no final da carreira, de novo, eu vou terminar com meio ponto alto e mais um ponto alto normal aqui. E aí, eu já corto o fio. E com uma agulha mais fina, de novo, eu vou fazer aquele acabamento que a gente fez no laranja. Eu trago o fio pra frente, aí jogo ele pra baixo aqui. Vejo se ele tá bem simétrico. E aí, aqui eu jogo ele pra trás, lá pelas 3 correntinhas que nós fizemos pra subir. E daí, aqui atrás, eu contorno ele até chegar na base. E escondo por baixo da carreira que nós fizemos. Aí, é só esconder todo o fio aqui por baixo e tá feita essa parte branca, tá? Aqui, de novo, gente, se ele começar a querer ficar ensacado, coisa do tipo, não se preocupe, depois a gente resolve ele passando com ferro quente, tá bom? Agora, com o tom de laranja um pouco mais escuro, eu entro aqui em qualquer pontinho, puxo ele pra frente e faço uma correntinha, ó. Eu deixo um tantão de fio aqui pra trás, que agora eu vou escondendo por baixo da carreira. Então, ajusto aqui pra ele ficar bem simétrico. E agora, a gente vai preencher toda a volta com uma carreira de pontos baixos. Ó, o fiozinho aqui atrás eu já tô escondendo. Então, é só fazer um ponto baixo para cada pontinho da base, eu não preciso me preocupar em fazer aumentos aqui. Tá? Então, é só seguir assim por toda a volta, fazendo uma carreira de pontos baixos. Então, eu vou terminar aqui a carreira e volto pra gente finalizar a peça juntos e eu mostrar ela pra vocês já inteirinha, como que ela ficou pronta. Cheguei aqui no final da minha carreira, corto o fio. E vou finalizar do mesmo jeito que a gente finalizou as carreiras anteriores. Passo ele aqui por dentro. E aí, jogo lá pra trás. Ó, perfeitinho. Aí, é só esconder. Esse fiozinho aqui, ó, pra ele ficar acabamento bem perfeitinho atrás também, ó, eu vou trazer ele pra frente por aqui, ó, pra fazer essa segunda perninha do ponto baixo ali.
Se você fizer isso, não vai dar para ver nem pela frente nem por trás aonde que foi feito o acabamento. E daí, aqui pela carreira da frente, eu escondo pra cá, por baixo da carreira de pontos baixos, ó. E assim ele fica perfeitinho, ó, na frente e atrás também. Assim, não dá pra ver aonde foi feita a emenda. A pessoa tem que ser muito especialista, tem que entender muito para conseguir encontrar aonde foi feito o fechamento da carreira aqui. Ó, pronto. E tá feito o nosso suplá. Agora é só dar aquela esticadinha em volta da carreira toda, né, pra dar uma sentada. Se acaso você achou que o seu ficou meio ensacado, agora você pode passar ele com ferro quente pra assentar todos os gomos certinho, tá? Aqui ele não fica com aquele desenho bem arredondado como é o gomo da laranja, mas enfim, aqui a gente se inspirou na laranja para fazer essa peça. Então, essa é a laranja, tem também o limão. Os dois a gente usa a mesma receita para fazer, muda só as cores que a gente está utilizando. E eu espero que vocês tenham gostado da aula. Um abraço e até a próxima!